Nessa última sexta-feira, um terrível acidente aéreo comoveu o país. Uma aeronave King Air se acidentou, vitimando aí uma cantora muito famosa, mas 2 passageiros e os 2 pilotos da aeronave. Muitos inscritos perguntaram várias coisas com relação ao cenário desse acidente. Vou compartilhar com vocês aqui essas perguntas. Bom, pessoal, só uma observação, tá? Eu não sou muito de comentar acidentes aéreos. Os acidentes aéreos são muito complexos. Esse acidente, por exemplo, por mais óbvio que seja a cena do acidente, nesse ou qualquer outro, não é tão simples assim. São vários fatores que contribuem até se chegar num acidente fatal como esse. Somente os órgãos investigadores é que vão dar o veredito final sobre isso. Recebi várias questões de muitos inscritos com relação a esse cenário, muitas dúvidas. Afinal, o acidente foi muito difundido aí pela mídia. O inscrito do canal, também meu amigo, o Newton, fez um pacote de perguntas e eu vou compartilhar com vocês agora aqui, que é comum a muitos aí assistindo a terrível cena do acidente. Por que o avião não pegou fogo ou explodiu? Bom, pessoal, logo quando aconteceu esse acidente, à primeira vista, todo mundo comentou sobre pane seca, esse tipo de coisa. Nem está descartado ainda, lógico, somente o órgão investigador vai definir isso daí. Mas a princípio, eu acho que parece que tinha combustível na aeronave. Nem sempre, num acidente aéreo, numa colisão, pode ocorrer a explosão ou incêndio da aeronave, ainda mais ali que tinha alguma água passando e diluindo o querosene de aviação ali na cena do acidente. Então, nem sempre ocorre uma explosão. Depende do impacto da aeronave e também do local onde a aeronave se acidentou. É possível os passageiros e tripulantes terem morrido eletrocutados? Bom, isso é muito difícil nesse tipo de acidente, de se atingir um fio de alta tensão. No caso ali, ele não atingiu os cabos de energia, ele atingiu o cabo de cima. O cabo de cima, se eu não me engano, é o cabo terra ou o cabo de sustentação das torres, de equalização das torres. Eu não entendo disso. Mas aquele não é o cabo energizado. Então, nesse caso, também não. Uma outra pergunta interessante. Por que os passageiros morreram, sendo que a aeronave estava praticamente inteira, ela não estava destroçada? Essa é uma ótima pergunta. Confesso também que à primeira vista, quando eu vi o acidente pela TV e também em fotos que eu recebi, eu imaginei que tivessem feridos não muito graves. Mas o que acontece ali é o seguinte, ocorreu uma grande desaceleração vertical. A aeronave possivelmente estolou devido a bater lá no cabo e veio num stall. E esse stall praticamente é quase na vertical, talvez com um pouco de velocidade à frente, mas praticamente na vertical. E a desaceleração vertical é muito violenta e acaba matando os passageiros aí, atingindo a nossa vértebra. Não tem como sobreviver. O avião pode ter acabado o combustível antes de bater nos fios? Isso somente os órgãos investigadores vão definir. Se ele tinha um pouco combustível e acabou o combustível, uma pane seca, e ele estabeleceu ali um voo planado, arrumando algum lugar para jogar o avião, pousar o avião, pode ser, não sei. Isso somente o órgão investigador é que vai definir. Eu acho meio difícil, porque acho que já encontraram combustível vazando lá no local do acidente. É possível os cabos elétricos derrubarem uma aeronave? Depende muito da aeronave, depende como a aeronave atingiu esses cabos, mas é possível sim. Derrubar talvez não, depende do cenário, mas sim pode desequilibrar o avião aerodinamicamente falando. E como foi o caso aí, lembrando também que nós não sabemos como ele atingiu o cabo. O piloto pode ter, por exemplo, é só uma suposição, visto o cabo e tomado uma posição cabrada, nariz para cima, e a aeronave ter estolado imediatamente, batendo a cauda nos cabos, nós não sabemos. Isso vai ser definido aí pelos órgãos investigadores. Mas respondendo à pergunta aí, sim, um cabo de energia pode derrubar sim uma aeronave. Depende muito. Ele pode, como pode também uma aeronave encostar no cabo e não ser derrubada. E agora a pergunta campeã, né? King Air, novamente um acidente com King Air. Essa aeronave ela é segura para se voar? Bom, pessoal, eu fiz aqui um vídeo, depois confiram aqui, falando sobre o King Air. Não recentemente, já um vídeo, já alguns tempos atrás. Mas é uma aeronave excelente. É uma aeronave que todos querem para voar. Fazendeiros,
É uma aeronave muito versátil, boa motorização, motores turbohélice, aeronave pressurizada, voa lá em altitudes onde os grandes jatos voam, 30 mil pés. É uma aeronave super segura. Ah, acontece muito acidente com King Air? Acontece porque tem muito avião. Muito avião. É igual o Robinson aí que a gente conhece, o helicóptero, que tem muita incidência de acidentes, porque é a aeronave que tem mais, bem mais do que outras aeronaves voando. Então, resumindo, a aeronave King Air é uma família de aeronaves excelentes, muito segura mesmo. Se ele estava planando e os pilotos tinham controle da aeronave, por que ele jogou o avião ali? Pessoal, isso não se sabe. Não se sabe como foi o cenário do acidente, na hora que ele atingiu o cabo, o que aconteceu depois. Possivelmente a aeronave desceu sem controle, então não foi uma escolha do piloto, ao meu ver. Isso é uma opinião minha. Em um acidente como esse, é possível sobreviver? Como? Bom, pessoal, acidentes aéreos existem vários cenários. Nesse caso aqui, não foi um pouso planejado, ao meu ver, naquele local. Os pilotos, a aeronave atingiu a torre de alta tensão, de maneira não intencional, obviamente, e perderam o controle e foram parar ali. Então, esse tipo de acidente, como foi esse cenário, realmente é difícil, já que teve uma grande desaceleração vertical. Mas existem outros. Vou dar um exemplo aqui. Você se lembra daquele pouso forçado com o Luciano Huck e a Angélica? Ali foi um pouso no qual acabou o combustível e o piloto teve tempo de planejar o pouso de emergência. O avião ficou relativamente inteiro, os passageiros sobreviveram, claro, lógico, com muito susto, mas foi um cenário diferente desse. Então, naquele tipo de acidente, a expectativa dos passageiros sobreviverem é grande, já que o terreno ajudou também. Então tem muito isso, depende do terreno que a aeronave está sobrevoando e a fase do voo que ele vai fazer esse pouso de emergência. Então isso varia muito. Mas respondendo, esse tipo de acidente no qual nós vimos, pelo cenário, extremamente difícil sobreviver. Esse avião voa com apenas um motor? Sim, uma aeronave extremamente robusta, excelente motorização, motor turbohélice. Para quem não conhece o motor turbohélice, é um motor a jato que gira uma hélice. Basicamente isso. Motores extremamente confiáveis. Esses motores que equipam o King Air, que são os motores PT-6, é uma série de motores muito utilizada no mundo todo. É o motor de avião, tipo turbohélice, mais utilizado em todo o mundo. Extremamente confiável. E o King Air voa assim, monomotor, em condições normais. Uma outra pergunta, o para-brisas estava danificado ao ponto dos pilotos enxergarem bem a parte exterior da aeronave? Essa pergunta vem porque circulou na internet um documento no qual, não sei se foi um ex-piloto, quem foi, falando sobre a empresa de táxi aéreo, que ela foi negligente em não consertar, nesse mesmo avião, nesse mesmo prefixo, um reporte de uma incidência de reportes de aquecimento inoperante do para-brisas, vindo sempre o para-brisas ficar embaçado, dificultando a visão dos pilotos. Isso circulou aí nas redes sociais, esse documento. Por isso, o Newton perguntou aqui. Bom, isso, se for a verdade, ele pode contribuir sim para o acidente. Isso aí vai ser, esses dados vão ser colhidos pelo órgão investigador e também vai ser levado em consideração uma visibilidade debilitada dos pilotos por esse para-brisas em questão. Vai ser considerado. Os pilotos tinham experiência em pilotar esse tipo de aeronave? Bom, de acordo com o que foi passado com relação à experiência desses pilotos, sim. Eram dois pilotos bem experientes, até voaram também em aviação comercial, empresas famosas brasileiras, uma grande experiência em pilotagem de aviões, sem dúvida nenhuma. Porém, isso também vai ser avaliado aí pelo órgão investigador. É seguro voar em táxi aéreo? Minha opinião, é seguro voar em qualquer lugar, desde que sigam os procedimentos operacionais, manutenção e tudo mais, treinamento, etc. Então qualquer empresa, seja uma comercial ou táxi aéreo, é seguro voar sim, lógico. Se todos seguirem os protocolos de segurança, regras de treinamento, etc. e tal, é perfeitamente seguro. Esse avião não tem piloto automático? Sim, tem piloto automático. Só que naquela fase do voo, que é a aproximação,
os pilotos desligam o piloto automático e ali é um pouso totalmente manual. Esse avião não tem, como grandes jatos, sistema de pouso automático, no qual o piloto automático ele encaixa o avião na rampa de descida e traz o avião até a pista, mantém ele alinhado na pista e para completamente a aeronave. Esse avião não tem esse tipo de piloto automático. Mesmo que ele tivesse, o aeroporto precisa ter um instrumento chamado ILS, que é o Sistema de Pouso por Instrumentos, e esse aeroporto não possui esse equipamento. É uma aeronave difícil de pilotar comparado com outros modelos? Bom, eu conheço muitos pilotos que voam King Air, outros que não voam King Air e elogiam muito a aeronave. Mas daqui a pouco tem um amigo nosso aí que vai dar uma palavra para vocês e vai falar um pouquinho desse avião e também das condições ali de um voo para esse aeroporto. Daqui a pouquinho. O avião estava com excesso de peso? O avião estava com a manutenção em dia? Bom, pessoal, isso tudo aí, quem vai verificar é o órgão investigador do acidente. Eles vão verificar tudo isso e muito mais. O piloto não consegue saber se ali há obstáculos ou não através de cartas de voo, por exemplo? Sim. Quem vai falar isso agora pra gente é o comandante Pamplona. Ele é piloto de linha aérea e já pilotou também King Air anos atrás. Ele vai falar pra gente um pouquinho a visão do piloto pousando ali. Como que é esse tipo de pouso? Como que o piloto seguia para fazer um pouso naquele aeroporto? Comandante Pamplona. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no Aviões e Companhia do Carlos, apesar de ser um momento triste, um momento bastante doloroso para todo mundo. A perda da cantora Marília Mendonça com certeza será irreparável e também das outras 4 pessoas que a acompanhavam no avião, né? Inclusive os 2 pilotos que conduziam aquela aeronave. O Carlos me pediu que viesse aqui para falar alguma coisa sobre o aspecto operacional do voo de anteontem. Não foi ontem, foi anteontem. E eu vou tentar aqui dar algumas explicações para que fique mais fácil do ponto de vista de um piloto entender a trajetória de uma aeronave já próxima à final. Pessoal, isso é só uma teoria que explica o porquê ele estaria tão baixo. Mas, repito, é só uma teoria, é só uma das hipóteses baseadas na minha experiência, tá? As verdadeiras razões serão ou não esclarecidas pela investigação. Pode haver componentes que eu desconheça, eventualmente uma situação mecânica, enfim. Como essa aeronave não tem uma caixa preta, né, um gravador de dados e muito menos um gravador de voz, vai ficar bastante difícil entender o que se passou dentro daquela cabine. Porém, se ele tivesse um conhecimento daquele obstáculo ali, daquele cabo, ele com certeza não faria a aproximação como foi feita, na altitude que foi feita, ele não passaria na altura. Quando a gente fala em relação a obstáculos, a gente fala em altura que ele passou em relação a esses obstáculos. Eu tenho certeza que o maior interesse em que não houvesse um acidente, o maior interesse na preservação das vidas é dos próprios pilotos. Afinal de contas, eles estão dentro daquele avião também. Então, eu tenho certeza que não foi falta de cuidado, mas algo que os pegou desprevenidos. Então, é o que eu tinha para falar, tá? Repito, isto é só uma das hipóteses que pode ter levado a esta situação dele passar relativamente baixo, haja vista que há depoimentos de outros pilotos da região em que corroboram a tese de que não há necessidade de passar tão baixo. Então, por que ele teria passado baixo? Por causa da visibilidade, por não conhecer a área. Então, tem uma série de fatores. Eu não sei se ele já tinha operado naquela área, se ele já conhecia aquela área. Então, é possível que não, porque senão seria algo realmente bastante importante
aquele obstáculo se ele já tivesse operado por lá, né? Talvez ele não tenha operado por lá e não levou em consideração esse fator surpresa. Pessoal, eu queria acrescentar também que no mundo ideal, quer dizer, no mundo das cidades grandes, das grandes capitais, onde as pistas são melhor atendidas, elas têm uma infraestrutura melhor, existe um recurso de aproximação que chama-se PAPI. PAPI ou VASE é um recurso visual que essa mesma rampa que eu falei para vocês que o piloto calcula, que o piloto tem que calcular para fazer a aproximação, essa pista possui um recurso que são umas luzes que ficam na lateral dela e dependendo da rampa que o piloto estiver fazendo, ela indica se você está alto ou se você está baixo. Não é o caso lá de Caratinga, do aeroporto de Caratinga. A aproximação lá é eminentemente visual, ou seja, depende somente da visualização do piloto. Tem um outro fator que é muito importante, essa pista é uma pista de 23 metros de largura. As pistas, quanto mais finas, quanto mais estreitas elas são, mais a sensação de você estar alto ela te dá, tá? Então, é possível também que isso tenha contribuído para o piloto, ao avistar a pista, tenha entendido que ele estava na altitude correta de aproximação, estava na rampa correta de aproximação, melhor dizendo, porque como a pista de lá é muito fina, ela propicia essa sensação de estar mais alto. Quando a pista é mais larga, ela dá a sensação de estar mais baixo. Então, e a grande maioria das pistas é mais larga do que essa pista. É difícil encontrar uma pista estreita como essa. Então, tudo isso pode ter contribuído para que a sensação do piloto não fosse de que ele estava abaixo, apesar dos instrumentos, apesar do altímetro indicar que ele estivesse a uma altitude mais baixa do que deveria estar. Mas como ele já estava voando visual, a aproximação lá é eminentemente visual, porque não tem carta de aproximação, não tem procedimento por instrumentos, é só aproximação em condições visuais. Então ele tinha a altitude do campo e ele tinha a altitude que ele estava no avião, e a diferença entre os dois era a altura que ele estava em relação à pista. E que Deus conforte as vítimas e também todas as famílias envolvidas nesse terrível acidente. Se vale um like, se a informação foi importante para você, deixa um like que é super importante, se inscreva no canal, vejam as playlists do canal e até o próximo.